Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade de eu dividir o meu conhecimento com vocês e aprender muito com vocês. Acredito que cada um aqui tem uma história. Já trabalho um pouquinho ali com inteligência artificial e a gente pode dividir as experiências e trocar. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Então, eu trabalho no mercado de tecnologia há 25 anos. Eu comecei minha trajetória com RP, com sistema de gestão empresarial. Depois eu migrei para dados, trabalhei muito com análise de dados, com algoritmos de propensão. E em 2023 eu fiz essa transição para a inteligência artificial. Eu trabalho numa empresa de benefícios, chamava R Benefícios, e lá eu tive essa oportunidade de iniciar projetos de inteligência artificial. Então, eu comecei a estudar, fiz alguns cursos numa escola que chama Startse, é uma escola bem antenada aí com tecnologia e inovação, não sei se vocês conhecem. Fiz também curso na São Paulo, também é uma escola muito famosa. E me especializei aqui em inteligência artificial. Eu já fiz MBA em BI, fiz pós-graduação em sistemas, fiz FATEC, processamento de dados. E comecei esse ano aqui a ser empreendedora também, né? Na área de automação e inteligência artificial. Então, eu fiz alguns cursos de automações usando inteligência artificial. Fiz um primeiro agente para uma amiga e aí gostei e falei, vamos empreender. E chamei o Lucas. Lucas é meu sócio. E a gente precisa de sangue novo, né, gente? Senão a gente não dá conta, não chega no final. Então, estamos eu e o Lucas aqui nessa luta da inteligência artificial. E também sou esposa do Sérgio, mãe da Luana e mãe da Isabela também, que hoje foi para a faculdade, não pôde estar aqui com a gente. Trouxe aqui um pouquinho do que a gente vai falar, então eu vou falar alguns marcos da evolução tecnológica para a gente fixar na nossa mente que esses marcos eles trazem mudanças, tá bom? Um pouco da perspectiva de mercado. Então, o que o mercado está falando de inteligência artificial? Em que áreas dentro da nossa empresa a gente pode aplicar inteligência artificial, né? Só para revisar texto, como o Bruno fez na chamada, a gente consegue usar muito mais. Alguns casos de uso que eu fiz no final de semana para dividir com vocês. E se eu quiser implantar na minha empresa, quais são os passos que eu tenho que seguir para fazer essa implantação? Antes de seguir aqui, eu queria perguntar quem já usou algum tipo de inteligência artificial? A maioria. Quais foram? ChatGPT? Isso. Ele comentou comigo sobre essa Amazônia, eu não conheço, depois eu prometo que vou testar e verificar se é top mesmo. Fora isso, alguém utilizou alguma automação com inteligência artificial já, né? Algum produto que tem inteligência artificial embarcada? Também não, né? É ainda o começo, poucas empresas usando, mas o que eu quero trazer para vocês é um despertar, tá? Que inteligência artificial, ela não é um hype, ela vem para ficar e ela vai mudar o modo como a gente tem negócios, ela vai mudar o modo como a gente interage com as pessoas até, tá bom? Aí, o que eu trouxe aqui? Ó? Em 1946, a gente teve nosso primeiro computador, certo? Quem hoje trabalha sem computador? Oi? Coveiro, ela trabalha sem computador. Seu celular é um computador, você trabalha sem ele? Não. Sem internet. Em 1995, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha o começo da internet liberada aqui para o público no Brasil, com aquela internet que fazia aquele barulhinho para ligar e a gente usava de madrugada que era mais barato, certo? Quem hoje trabalha sem internet? Ninguém, né? Daí, aqui em 2022, o chat GPT da OpenAI liberou a versão para as pessoas interagirem com a inteligência artificial. E hoje, várias pessoas já usam no seu dia a dia e, se não usam, vão começar a usar, porque cada vez mais a inteligência artificial vai estar embarcada em produtos. Então, se a gente está construindo nosso negócio
com uma visão de futuro, sem inteligência artificial, a gente está indo para o caminho errado, tá bom? Aqui um pouquinho de perspectiva de mercado, né? A McKinsey é uma consultoria internacional aqui super famosa, e ela falou que a inteligência artificial vai trazer um impacto de 4,4 bilhões para a economia global. Trilhões, isso, desculpa. Trilhões para a economia global. Então, ela vai trazer muito dinheiro. A InfoExame está falando que os líderes concordam que a inteligência artificial é crucial para se manter competitivo no mercado. A Microsoft falou que 1 a cada 5 empresas usa IA na rotina corporativa. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de crescimento. Você tem de uma só de 5, só uma, falta 4. Então, essas 4 tem que ser algum de nós aqui, combinado? E a revista Exame falou que vão ter investimentos de 1 trilhão de investimento em IA até 2027, aqui no Brasil. Tá bom? Que áreas a gente pode aplicar a IA generativa? Que áreas vocês estão aplicando IA generativa hoje? Contem aqui para mim. Cadê o microfone? Está por aqui? Eu já uso o ChatGPT há um pouco mais de um ano. Usos que eu fiz, ele dá sugestão, eu dou um tema, ele me dá sugestões de chamadas, tudo. Ajuda, então, eu trabalho com parte na produção de conteúdos para o post, ele me dá sugestões, me dá sugestão de coisa. O que eu fiz? Eu subi um texto, pedi para ele avaliar, me dar nota daquele texto e melhorar. Aí ele fala assim, esse texto me deu nota de 0 a 10 em função de criatividade, persuasão, ah, de ser empático, ser humano. Ele me dá umas notas, fala, muda aqui, muda ali, usa tal palavra, e me ajuda bastante. Me ajuda bastante. Que ajuda na produção de conteúdo. E eu já gerei, ainda não, é um pouco mais de algumas imagens que eu usei via inteligência artificial, por exemplo, no Canva, gerei algumas imagens que eu usei para postar. Então, dá para consumir muito conteúdo. E agora eu estou começando a testar a moda aí, me gera uma imagem assim, foto realista. Já gerei uma hoje para poder postar. Aliás, está no meu post de hoje. O legal aí dessa geração de imagem é que você tem um limite por dia. Quando você não tem um volume muito grande, dá muito para você usar assim o gratuito, né? Então, a gente tem que aproveitar, né? Quem mais gostaria de Eu faço um trabalho, plano de trabalho, então a foto minha para está escrito sobre essa foto, é o ChatGPT que está escrevendo para mim. Sou eu. Eu penso muito na questão do português, que é perfeito. E eu sei que os clientes que eu atendo, eles dão muita atenção a isso. Eu também tenho que pensar nisso. E muitas vezes até para responder um cliente hoje no WhatsApp, eu uso o ChatGPT. Diário, mas por enquanto é só isso. Eu gostaria de ampliar. Bom, lá a gente usa inteligência artificial desde análise de dados, campanha, de até planilhas para precificação, para marcar e criação de conteúdo, seja através do Canva, Leonardo aí. A gente usa também o Gama aí para criar apresentações como essas aí. E, hoje eu acho que não tem nada que não tenha inteligência artificial lá. Lógico que sempre tem que ter o toque humano, né, ali para analisar o resultado, enfim, Eu estou usando para, por exemplo, proposta comercial.
pelo tema. De texto, criação de conteúdo. Projetos para clientes a gente usa para criar agentes, né, agentes de atendimento principalmente, não só atendimento das campanhas de marketing, mas também para suporte para conhecimento interno. E eu na empresa uso muito do ponto de vista estratégico para definir plano de ação, para a gente analisar a proposta também. E como eu tenho uma área de treinamentos, a gente também usa bastante para criar exemplos de treinamento, escopo, porque os treinamentos são personalizados para cada empresa. Então, a gente, a partir de um problema de negócio, a gente cria o treinamento, então ajuda muito, principalmente nos exemplos. Agiliza muito, né? Então, eu trouxe um círculo aqui, né, com as áreas que a gente pode aplicar a inteligência artificial. Essas duas áreas de cima, né, clientes e negócio, elas estão muito focadas no nosso cliente externo, tá? Então, quando a gente usa para atendimento de cliente, para captar clientes, ou para desenvolver um produto, por exemplo, um treinamento, ou reinventar um treinamento, eu coloco lá meu treinamento, peço para ele sugerir coisas novas e tudo mais, olhar para o mercado e sugerir coisas novas, ele vai fazer isso para você. Então, a gente está interagindo muito com o público externo. Quando a gente olha aqui para baixo, olhando para processos, então, como que eu uso inteligência artificial para automatizar processos dentro da minha empresa? E pessoal ali, então, assim, no meu dia a dia, né, no caso dela, eu uso para responder o WhatsApp, né? Então, uso para fazer o post. Ali é muito mais para o cliente interno, né, que a gente está usando para a gente ter uma eficiência operacional dentro da empresa. E aí eu trouxe alguns exemplos antes da gente chegar nos cases que eu fiz. Então, para a gestão de relacionamento, aqui, Banco Pan e Comgás já está usando inteligência artificial para responder clientes, e eles já estão trazendo resultados. Então, no Banco Pan, eles já tiveram um aumento do autosserviço. É muito mais legal você falar com uma inteligência artificial do que você ficar clicando, clique 1 para não sei o quê, clique 2 para não sei o quê. E aí você já se perdeu nos cliques, ele já não respondeu o que você precisava, você tem que voltar lá no começo. E a inteligência artificial, eu vou trazer um case aqui, ela atende muito, muito melhor isso, ela entende muito mais do que você quer falar com ela. E ali na Comgás, ele já está trazendo aumento no NPS daquele cliente. Então, o cliente está respondendo e falando, olha, eu estou gostando desse atendimento. Aqui para a área de negócios, né, você pode usar, por exemplo, um conteúdo digital, igual nosso amigo aqui já usa um monte, né? A gente pode criar um e-book, pode criar uma postagem e tudo mais. Pode fazer uma descrição de produto, por exemplo, eu tenho um e-commerce, que eu tenho milhões de produtos para descrever, né? Ele pode gerar essas informações para você. Pode criar um logo, né? Tem aí para criar marcas, para criar o logo, e você pode utilizar e agilizar muito. A IA em processos. A gente pode fazer análise de currículo. Eu trouxe um case aqui que você, usando uma inteligência artificial gratuita, consegue fazer isso, porém num volume menor, né? Você não vai conseguir assim num volume gigantesco, mas como a gente está aqui num foco de pequenos e médios empreendedores, a gente consegue fazer isso. E a gente pode criar laudos técnicos. A minha filha, ela faz faculdade de engenharia civil. E ela falou, mãe, eu preciso de uma IA que ela leia a minha transcrição do meu laudo técnico e faça o laudo para mim. Daí eu falei assim, eu acho que dá. Aí eu tentei fazer uma automação, mas eu ia gastar um pouquinho mais de tempo para fazer essa automação para ela. Eu falei, me explica mais ou menos como você faz. Ela falou assim, a gente venho aqui, por exemplo, na Behance, e eu vou gravando um áudio. Olha, eu estou aqui na coluna 1 da Behance, ela está com uma rachadura, papapá, e vai lá com as questões técnicas, e ela vai gravando. Eu falei, me dá o seu áudio, então, que eu vou fazer uma transcrição. E aí a gente fez uma transcrição, eu subi no IA, eu falei, me dá um modelo de laudo. Subi na IA o modelo do laudo, falei, quero que você leia a transcrição e faça um laudo com esse exemplo.
E ele cuspiu lá o laudo para ela. E hoje, lá na empresa que ela trabalha, eles usam essa EA que eu vou trazer aqui para vocês, para fazer esse laudo técnico. Aí, a otimização do trabalho. Lá na VR, a gente usa muito o Copilot, que é uma ferramenta que ela consegue integrar todas as ferramentas da Microsoft. E ela consegue, para mim, hoje, fazer um resumo. Eu tenho uma reunião, por exemplo, com o diretor, e eu falo assim, me fale o resumo das minhas últimas conversas com o diretor X. E ele me traz todas as conversas, todas as transcrições das reuniões resumidas com aquele diretor, e se eu fiquei de próximos passos com ele, ele traz também. Então, eu consigo fazer essa identificação. E no chat GPT, se você também tiver essas informações, você também consegue. Análise de documento, então você consegue subir ali contratos, relatórios complexos, igual no seu caso, para analisar campanhas, analisar contratos. Tudo isso a gente consegue fazer. Consegue fazer tradução e correção de documentos. No caso dela, por exemplo, ela usa para corrigir o português. E criação de apresentações, como essa aqui que eu fiz numa ferramenta que chama Gama. Ela não cuspiu tudo para mim bonitinho, porque eu quis, na verdade, alguns outros detalhes. E aí eu peguei a apresentação e fui fazendo alguns ajustes. Alguém tem alguma coisa para contribuir até aqui, gente? Já usou o Gama? Eu acho interessante mencionar que você falou que algumas empresas tinham esse receio de usar IA para o atendimento direto com os clientes. Quando a gente traz para o nosso passado, a gente lembra que lá atrás, na revolução da internet, também tinha algumas empresas que tinham esse preconceito de usar a internet porque não via o uso dela para suas marcas. Por exemplo, teve a Kodak, que ela é uma empresa de câmeras analógicas, que ela, quando surgiu as câmeras digitais, ela falou, isso não é arte, não é o que a nossa empresa traz para o cliente, não vamos aderir à câmera digital, vamos continuar com a analógica. Isso, falou que o papel não ia morrer. E aí você passa para hoje, a Kodak hoje no mercado, que antigamente ela era maior, hoje tem uma fração mínima do mercado. Está controlada por Sony, por outras marcas muito maiores. E ela hoje também aderiu à digital muito tempo depois e acabou com esse tempo que ela demorou para ter essa transição, acabou prejudicando ela. E também tem outros casos, por exemplo, a Netflix no começo ela era é, ela ela alugava filmes para você. E aí quando o surgimento da internet, ela falou, ó, eu tenho que me adaptar a isso, eu tenho que criar um negócio para isso. E aí ela virou o que é hoje, né? E a Blockbuster morreu, né? Exatamente. É isso, a gente tem que se adaptar. Estava ali no estúdio. Sou jornalista também, estava na redação do jornal. Um jornal local aqui, mas também já estive na agência Estado. E nós estávamos apavorados. Aí alguém disse, e um cara que disse na região foi o professor Antônio Carbonari. Alguém fez uma pergunta para ele em um simpósio de educação. Ele falou: 65% das novas profissões são desconhecidas da humanidade. Pô, criou um pandemônio na cabeça da galera, todo mundo filosófico, histórico, né? E deu o que deu, né? Hoje eu trouxe aqui, tentando ser um pouco mais humano, eu trouxe os meus 100 bilhões de neurônios para tentar aprender um pouco. Eu li ontem, fazendo uma pesquisa, que daqui a 10 anos, que é eu estou da área da saúde hoje, né, a saúde mental, a medicina ela vai migrar. Esse método do médico aí, ele vai mudar, a telemedicina, a teleconsulta, vai evoluir. Então, eu estou aqui com esse intuito de um profissional, não parece, mas eu tenho 53 anos, eu sei que vai falar que eu tenho 30 no máximo. Eu estou aqui olhando para esse futuro. Você acha que essa dor ela é real ou eu estou fantasiando?
Eu acho que a inteligência artificial ela vai mudar o método que a gente trabalha. A gente vai precisar de um especialista para validar o que a inteligência artificial estará fazendo. Então, no caso do psicólogo, a gente já tem algumas IAs, inclusive uma no Brasil que eu estava vendo esses dias, que ela cuida da saúde mental, não como um psicólogo, não como um psicanalista, mas ela traz algumas técnicas de respiração e outras coisas para você ter um bem-estar. Mas a validação final da causa daquele mal-estar que essa pessoa está sentindo, ela vai precisar de um especialista. Eu comentei, acho que foi com você, que a IA hoje, eu falo que ela é um estagiário. Então, lá na VR eu falo isso, gente, a IA ela é um estagiário, ela começou hoje aqui na VR. Então, se a gente não falar para ela quais são os nossos produtos, quais são os detalhes dos nossos produtos, quais são as nossas regras de negócio, ela não vai saber conversar com o nosso cliente. Então, a gente vai ter que passar isso para ela. E no caso médico, eu acho que assim, ela não vai substituir o médico totalmente. Eu acho que é aquele primeiro atendimento que o médico tem, de analisar causas, de conversar, de perguntar, ela vai fazer. Mas na hora de dar o diagnóstico final, ela vai até sugerir para o médico, olha, eu acho que é isso. Mas o ok, o médico que vai dar. Eu acho que a gente ainda não vai poder correr esse risco. A minha opinião, não sei de vocês. Alguém tem alguma opinião diferente? De novo, a IA vai trocar o emprego, tá? Mas vamos lá. Eu compro muito livro online, mas eu ainda prefiro o livro físico e eu ainda vou na livraria tocar um livro e com o pessoal, o que você gostou no livro, o que você achou, o que você não achou. Atendimento que a gente trabalha, ao atendimento médico, quem aqui já não saiu pé da vida porque o médico nem olhou na tua cara? Aconteceu com a minha mãe, tá? Na pandemia. Nós entramos no hospital aqui da Unimed, aí eu virei para a mulher e falei assim, ah, minha mãe estava gripada, assim, quero fazer teste de Covid. Não, não fazemos. Eu, você tem que agendar, estava dentro do hospital. Você tem que agendar um teleatendimento para a mulher te passar a receita para você poder fazer o exame. Falei, oi, que absurdo. Você é médica, você não pode fazer. Não. Então, a IA pode te ajudar em um monte de coisa, mas não vai te substituir. Porque esse tipo de atendimento é desprezo. Quem aqui já não passou raiva nas centrais de atendimento automática? Disque 1, disque 2. Ah, vai. Aí depois de 2 minutos, 1, 2, 10, 1, 2, 10, ah, espere, ah, caiu. Então, Aí você tem que voltar, né? tanto é que se fala de humanização da IA, que precisa de gente para treinar ela por causa disso. É isso. Eu acho que algumas áreas vão ser substituídas. É, 8.000 funcionários estão embora e 16 programadores. A fábrica toda hoje, Sim, ela isso. Só vai ficar quem sabe utilizar a inteligência artificial, quem sabe programar a inteligência artificial, entendeu? Quem sabe dar, ou os super especialistas. Um médico, para mim, é um super especialista. E aí ele vai dar o ok final. Por exemplo, o advogado, eles vão poder julgar, a gente vai ter uma IA que vai julgar aí em cima de jurisprudência, mas o ok final vai ser o juiz que vai dar. Essa linha de raciocínio, toda vez que teve uma grande revolução como a internet, a inteligência artificial, e tirou 8.000 vagas de emprego, gerou 80 milhões, porque sempre vai surgir uma nova profissão, que você falou. Mesmo que tirou a operacional, vai surgir a inteligência. A inteligência sempre vai ter algo a mais para fazer. Esses dias, o meu pai, ele pegou dengue, né? E aí ele foi trabalhar, ele ficou ruim lá, eu tive que buscar ele pra voltar pra casa. E aí, na volta, ele abriu o aplicativo do convênio dele
fez uma consulta dentro do carro com a médica e dali ele já teve o seu diagnóstico médio, porque eles solicitaram o atendimento de exames para comprovar que era realmente dengue. E aí a gente foi pro hospital e aí a gente ficou horas no hospital. Então ali a gente conseguiu usar a tecnologia para ter um atendimento rápido, mas quando a gente vai para o presencial ali, não tem essa facilitação, porque aí passa pela triagem, depois te transfere. Então eu acho que a IA, quando se implementar nesses espaços que ainda não integraram ela, vai facilitar e diminuir esse tempo que as pessoas ali acabam sofrendo por falta de tecnologia. É isso. Eu acho que esse é o caminho. Posso estar enganada, né? Porque tudo evolui tão rápido que a gente não sabe qual é o próximo passo mais, né? Aqui eu trouxe, acho que 3 ou 4 cases para você que eu fiz no final de semana lá no meu computador, para a gente ver que não está tão distante da gente o uso da inteligência artificial. Então, o primeiro aqui é um post do Instagram. Então, o que a gente faz? Primeiro, ó, que tema eu vou falar lá no Instagram, né? Daí eu trouxe uma ferramenta aqui que se chama Also Asked, que ela, acho que não ficou tão bom ali a visualização, mas o que ela faz? Ela traz para você, sobre algum tema, qual é a pergunta mais feita na internet. Então, eu fiz aqui uma pesquisa sobre saúde mental. Qual era a pergunta mais feita na web sobre inteligência artificial, ó, sobre saúde mental? E ele trouxe ali para mim que é quais são os hábitos para manter a saúde mental. Então, essa é a pergunta mais feita na internet sobre saúde mental. E essa ferramenta, né, ajuda, porque quando você vai postar, por exemplo, sobre podologia, você tem que postar toda semana, todo dia, né? Sobre o que eu vou postar, né? Então, sobre o que as pessoas estão perguntando na internet sobre esse assunto? Porque se elas estão perguntando e você fizer um post no Instagram sobre o que elas querem mais saber, vai chamar a atenção delas a hora que você liberar esse conteúdo. Então, achei super legal essa ferramenta aqui. alsoasked.com. Depois a gente pode mandar a apresentação para vocês sem problema nenhum, tá bom? Aham. Aí, tá vendo? Nosso amigo já até usa. Isso, daí você joga na inteligência artificial, esse conteúdo mais o do Google, e ela vai trazer um monte de informações para você. Aí, o que a gente pode fazer? Também não ficou muito claro aqui. Isso. Mas aí eu fui lá no DeepSeek, não quis usar o ChatGPT para a gente poder usar outras ferramentas também, e fiz um prompt super simples. Eu sou uma psicóloga, quero criar um conteúdo para meu público que fale sobre quais são os hábitos para manter a saúde mental. Este conteúdo será para o Instagram e quero criar um carrossel com 4 cartões. Tá? E aí ele me trouxe a sugestão de cada cartão. Aqui que eu falo que entra o especialista, porque eu não posso acreditar tudo que a inteligência artificial está trazendo para mim. Principalmente quando a gente usa um ChatGPT e um DeepSeek aberto, ele não tem nenhum guarda-reio aqui. Então ele vai criar, né? E será que ele criou correto? Então eu preciso aqui do especialista para validar. Então eu não sou psicóloga, eu achei que estava ótimo, tá bom? E aí eu usei uma ferramenta que chama Gama. Se você puder aumentar também, Bruno, que tem algumas coisas aqui embaixo que eu gostaria de mostrar, mas mostra mais para baixo, por favor. Isso. Essa ferramenta, ela tem uma parte gratuita, então para quem usa pouco, dá super para usar. Ela é muito legal. E ela faz a apresentação, ela cria a página na web, ela cria um documento, e aí você pode criar um e-book, por exemplo, e ela cria mídias sociais. Então, o que eu fiz? Eu copiei ali o que o DeepSeek falou para mim, que eu achei que estava ótimo, né?
colei ali em cima, coloquei ali que eu quero social, coloquei que eu quero retrato e cliquei em gerar. E ele trouxe esse conteúdo para mim. Também a visualização não ficou tão boa, mas ali tem tudo um negócio escrito. Aumenta aí, Bruno, fazendo favor. Ficou meio fraquinho. Mas ele trouxe os 4 cards para mim. E aí eu posso pegar e postar esses 4 cards lá no Instagram. E eu fiz isso aqui, sei lá, em 15 minutos. Com essas imagens, essa IA generativa, ela gerou todas essas imagens para mim. Se eu quisesse também, fora isso, o texto ali do meu post, ele também, o DeepSeek também poderia criar para mim. Uma outra coisa que a gente pode fazer, tem uma ferramenta, essa daqui eu adoro, chama Notebook LLM. Alguém conhece? Conhece, né? Essa daqui, aumenta um pouquinho, Bruno. Você pode subir documentos nela. Isso, abaixa aqui, isso. Você pode subir qualquer documento, ali em cima você arrasta e joga lá. Tem alguns formatos, você pode subir PDF, subir áudio, pode subir transcrição, ou você pode subir um site, ou você pode colar um texto ali, qualquer, para ele analisar, ou você pode colocar uma URL do YouTube. Eu coloquei uma URL do YouTube. Eu peguei um podcast lá do Grupo Sócios, que falava sobre carisma e influência, como fazer amigos e persuadir. Mandei lá o link, ele subiu nessa ferramenta e ele trouxe um resumo ali para mim. Essa ferramenta, além de eu poder conversar com esse vídeo, o que ela pode trazer? Ela pode trazer um resumo, ela pode gerar uma FAQ desse conteúdo, ela pode gerar uma linha do tempo do que eles conversaram ali, e ela pode também gerar um mapa mental, que é super legal, tá? Mas eu fiz uma outra coisa aqui. Eu falei para ele assim, ó, aumenta um pouquinho, Bruno, para ver se a gente consegue isso. Haja como um videomaker e traga os melhores cortes desse vídeo com chamada, descrição e os minutos iniciais e finais. E aí ele trouxe um exemplo de minutos para ele entender o que eu queria. E aí ele trouxe para mim os cortes do vídeo inteiro. O vídeo é 1h40, tá? Para você ver a capacidade dessa ferramenta. Isso. Ele vai super te ajudar. Isso. Aí ele trouxe aqui para mim, ó, chamada. A dificuldade de fazer amigos depois dos 30 é a essência do livro de Dale Carnegie. Como que é o nome? É esse aí. Aí e trouxe ali os minutos iniciais e finais que fala sobre aquele corte. Aí ele trouxe outro, o poder do soft power, como conquistar e influenciar sem força bruta. Trouxe uma descrição do que eles falaram ali e trouxe um minuto inicial e final. Então, eu gosto muito dessa ferramenta, dá para a gente fazer muitas coisas com ela. E eu trouxe mais um case aqui que eu também fiz com ela. Dá até para o seu filho estudar, inclusive. Sobe todo o material aí e pede para ele ficar conversando. Ele também gera perguntas e respostas, então já vai ajudar seu filho a estudar. E tem a versão gratuita e dá para usar bastante. A outra coisa que eu fiz com ele foi análise de currículo, tá? Eu fui lá e pedi para o DeepSeek gerar para mim, gere 3 currículos de secretárias executivas. Ele gerou os 3 currículos para mim. Falei para ele, me traga uma descrição do cargo de secretária executiva. Ele também gerou para mim. E eu gerei 4 arquivos. Subi os 4 arquivos aqui no Notebook LLM e pedi para ele, olha, haja como uma recrutadora, identifique qual candidata atende melhor a minha vaga de secretária executiva, traga justificativa em relação às demais candidatas. E aí ele trouxe para mim, se puder aumentar um pouquinho, Bruno, quem era a melhor candidata, qual era a justificativa, então ele trouxe ali em relação
ao tempo, né, de cargo que ela tinha em relação à formação, e depois um pouquinho para baixo, ela começou ali a comparar a minha melhor candidata com os demais candidatos. Então, já dá para quem não tem aí um recrutamento e seleção, já dá para ajudar bastante, tá bom? Então, essa é a ferramenta Notebook LLM. Aí aqui, eu trouxe um case que a gente fez lá na nossa empresa, na Opti Tech, que é sobre atendimento ao cliente com automação de IA. A gente tem uma cliente, ela é dona de uma ótica, e ela falou, eu falei para ela, qual que é a sua maior dor? Ela falou assim, eu não consigo atender todos os meus clientes no WhatsApp. Eu tenho que atender o balcão, e aí o cliente pergunta para mim, qual é o preço de tal coisa? E aí eu vou responder ele daqui 2 horas, ele já falou com outra ótica, a pessoa já atendeu ele, e ele já foi lá comprar na outra ótica. Daí eu falei assim, então, beleza, vamos criar um agente de atendimento para você, para resolver seu problema. O que seu agente tem que... O que você faz hoje no seu atendimento? Eu respondo dúvidas, eu passo orçamento, eu também tenho uma clínica que faz exame de vista para mim, eu também faço os agendamentos lá com o médico oftalmo. Falei, beleza, então seu agente vai fazer tudo isso. E aí a gente criou um agente aqui de automação. Esse eu trouxe só um exemplo aqui, você pode passar mais um pouquinho do que é uma automação. Não vou explicar para vocês no detalhe aqui, mas esse é o bichinho, esse é o agente. Tá? Ali, ó, onde tem aquela carinha, é a inteligência dele. Vai mais para a direita. É onde fica a inteligência dele. Aqui são as agendas do médico. Aqui embaixo é a base de conhecimento dela, né? Então, quais são as dúvidas que seus clientes têm? A gente subiu uma faixa. Qual que é a sua lista de preço? A gente subiu a lista de preço para ele também saber. E depois, ali no final, ele entrega ali para o nosso cliente a resposta, tá bom? Eu trouxe um videozinho. Próximo. Antes de passar o vídeo, que mais que esse agente faz, né? Além de responder dúvidas? Aqui ele só vai passar um agendamento, mas o que mais que ele faz? Eu vou fazer um orçamento para uma ótica, eu preciso de uma receita. Então, se eu mandar para ela uma foto da receita, ele identifica o grau daquela pessoa, se é uma lente simples, uma lente multifocal. E aí ele faz o orçamento, aí ele faz algumas perguntas. Você quer filtro na sua lente? Você quer que ela escureça no sol? Você quer que ela repela água? E aí tem N coisas que a pessoa especialista vai passar para a IA, lembrando lá que ela é estagiária. Então, a especialista passou para a gente todas essas questões e a gente passou toda essa inteligência para a IA. E ela faz todas essas perguntas e aí ela responde com o orçamento. Eu não trouxe o orçamento aqui porque são informações confidenciais do cliente, com dados dele e os valores dele, mas a gente trouxe um agendamento. E aí, se ele fala assim, não tenho a receita. Aí ele fala, eu tenho um oftalmo que pode te atender. Você quer agendar uma consulta com ele? E aí ela fala, quero. Qual que é o melhor horário e dia para você? Aí ela fala, ele consulta se aquele horário está disponível. Se não tiver, ele também fala assim, olha, eu não tenho esse horário, mas eu não tenho às 15, mas eu tenho às 17. Pode ser? Pode. E aí ele vai lá e faz o agendamento. Um dia antes desse agendamento, a gente manda um WhatsApp, esse robô aqui manda um WhatsApp para essa pessoa falando, hoje você tem um agendamento. Posso confirmar? Posso. Um dia antes, por exemplo, ela trabalha com carnê nessa ótica. Aí ela coloca para mim lá numa planilha, porque a gente não conseguiu acesso via API com o CRM dela. Quais são os vencimentos? Um dia antes eu mando, olha, seu carnê vence amanhã, você tem que comparecer à loja para fazer o pagamento. E no aniversário dos clientes dela, a gente manda um áudio da dona da loja falando, oi, parabéns, aqui é a Isa da Ótica Indaiá, eu queria
te parabenizar pelo seu aniversário, a gente manda também. E tudo que o cliente responde desses envios, a IA está preparada para responder. Tá? Então, se eu mandar uma promoção e a pessoa perguntar, mas como que funciona essa promoção? A IA também está preparada para responder sobre aquela promoção. Aí pode passar, Bruno, o videozinho. Musiquinha, mas acho que não passou. Quem conhece? É isso. Então, assim, isso aqui é uma inteligência artificial, não é ninguém conversando com ela. E ela conseguiu olhar as agendas, conseguiu responder. Se a gente perguntasse algum dado, ela também poderia responder sobre qualquer questões de lentes, ela estava preparada para responder sobre isso. Eu acho incrível, lá na ótica, teve um cliente que falou assim, quando eu for aí na ótica, então, eu vou conversar com você, vou te ver. Daí ela respondeu, não, eu não estou na ótica, porque eu sou uma assistente virtual. Daí o cara falou, aí ele ficou bravo que ela não ia estar lá. E aí também, caso aconteça da pessoa começar algum conflito, né, com a inteligência artificial, ela transfere para o humano, tá? Então, aí o humano trata esse conflito 24 horas por dia. Então, assim, na segunda-feira, ela já tem exame de vista agendado para segunda-feira. Oi? Sim. É verdade. Fica conversando com ela aqui, ó. Ela conversa. Uma pessoa, a gente mandou falando assim, seu óculos chegou, né? Você já pode vir buscar. Daí a cliente falou assim, eu não consigo buscar porque meu marido está no hospital. Daí ela falou, nossa, que pena que seu marido está no hospital, mas fique à vontade, venha quando quiser, né? Então ela tem todo esse treinamento, ela conversa. Aí, aqui também não ficou tão legal assim nessa tela. Na minha tela ficou bonito, tá, gente? O que a gente fez? A gente também colocou uma IA olhando para essas conversas, né? E aí eu coloquei isso no visualizador de dados, e aí ela tem hoje uma visão de quantos atendimentos ela tinha por mês, porque ela não tinha ideia quanto que ela atendia por mês no WhatsApp. Ela tem, essa IA, ela reconhece a intenção de compra do cliente. Então, ela olha todo o histórico da conversa do cliente e ela traz aqui para a minha cliente quem tem alto propensão à compra, quem tem médio e quem tem baixo. O cara ligou lá só para perguntar qualquer coisa, ligou não, conversou só para perguntar qualquer coisa, a gente classifica como baixo. E tem ali uma análise de sentimento. Então, ela consegue identificar o cliente, né, apesar de já cair para ela no WhatsApp, ela consegue validar o sentimento negativo do cliente e entrar em contato com esses clientes. E ela consegue olhar por dia, quem que tem a receita, mandou a receita para ela, quem que fez orçamento, quantas consultas foram agendadas, ela consegue olhar aqui. E depois ela tem um analítico ali que ela consegue saber qual é o número do telefone e entrar em contato com aquela pessoa. E aí, como que eu implemento isso na minha empresa, né? O primeiro passo é identificar qual a área que você consegue usar a inteligência artificial, né? Então, aqui que você ia falar alguma coisa. Ele estava assim.
Então, mapeie todos os processos e quais desses processos dentro da sua empresa você consegue utilizar inteligência artificial. Aí, selecione as tecnologias. Então, eu trouxe aqui 3, 4, mas a gente tem muita inteligência artificial disponível. Você pode perguntar até para o chat GPT, né, para eu fazer tal coisa, o que você me indica de inteligência artificial? E ele vai responder para você. Ah, eu quero gratuita. Ele fala gratuita para você. Tá bom? Então, identifique qual é a IA que você vai usar. Se você não tem o conhecimento na sua empresa, considere parcerias com empresas especializadas. Eu me coloco à disposição, nossa amiga ali também se coloca à disposição. Comece reduzido. Não comece colocando IA na sua empresa toda, que você não vai dar conta. Então, comece com um projeto reduzido, né? Documente todo o aprendizado e as métricas de sucesso. Então, a IA, ela vem para trazer um benefício para você, né? Então, meça esse benefício, né? Para ver se aquele investimento que você está fazendo realmente está valendo a pena. E aí, depois de você ter uma implantação bem sucedida, comece a escalar para outras áreas que você identifica que você pode utilizar, né? Comece pequeno e vá expandindo. Era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer complementar alguma coisa. Eu preciso ter um programa ou eu consigo baixar as conversas e jogar lá e saber? Você consegue baixar as conversas e subir no WhatsApp não, numa inteligência artificial, daí você pode usar ou o notebook LLM ou o próprio ChatGPT, e aí você conversa com as suas conversas. Tá, mas aí eu vou ter só... ele não vai estar linkado, eu vou ter que fazer uma cópia e ficar jogando lá todo dia. Isso. E Ou hoje... você pode criar uma automatização para fazer isso para você. Ah, é isso que eu queria, porque Isso. hoje eu tenho um cliente que fica no limo lá, sabe? Isso. Aí você vai criar uma automatização igual, parecida com aquela. Não, eu não queria automatizar, eu não queria... Eu queria lembrar quais clientes eu preciso falar, porque eu tenho vários agendamentos, entendeu? Eu queria falar com todos, eu mesmo, porque são muitos detalhes, enfim. Um é aniversário, outro é casamento, outro é corporativo, um é fora, outro é dentro. Seria isso. Mas aí, interligado ao WhatsApp, entendeu? Não queria fazer isso por Isso. Aí tem algumas ferramentas, tipo o ClickUp, Como, que ele é um CRM que traz as conversas do WhatsApp lá para dentro, não com tanta inteligência, mas você consegue automatizar algumas coisas. Hoje Ou eu criar uma... faço, mas mesmo assim, a gente erra, né? Tem uma coisa Isso. bem simples Isso. lá. O Pipefy também. Chave. Isso. 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 Principalmente nas que não fecharam, né? Isso. Nas Isso. propostas não fecharam. Isso. Aquela minha cliente naquele painel, ela consegue ver o resumo. Sim. Então, assim, quem fez orçamento e não fechou comigo? Então, o que o cara estava querendo? Será que é preço? Entendeu? Que ele quer? Hoje eu estava querendo conhecer estúdios de Pilates, para eu fazer Pilates.
Aí todo mundo, eu falava, você queria saber sobre Pilates? Aí todo mundo mandava uma lista de preços para mim e falava, meu atendimento é das 8 às 20. Aí uma falou assim para mim, qual horário você quer agendar uma sessão experimental? Ela não me falou. Daí eu falei, nossa, será que é o Maiá que está falando comigo? Daí eu falei, super vendedora essa daqui. Então. Isso. Isso, ela me ofereceu uma experiência. É verdade. Gente, eu queria agradecer pela troca de experiência com vocês. Foi super legal. Espero que eu tenha contribuído com algum conhecimento para vocês. Aqui, aquele QR Code ali está linkado com o meu WhatsApp. Então, se vocês quiserem falar comigo, eu estou super à disposição. E é isso. Não sei se o Bruno quer complementar com alguma coisa, ou alguém quer complementar com alguma coisa. Joyce, foi ótimo. Parabéns aí Obrigada. pela sua apresentação. E você tocou pontos super importantes. Eu acho que o mercado está um pouco, às vezes viaja na maionese, né? Sim. Falando coisas assim super que são possíveis, mas se a gente tiver um processo, tiver a tecnologia correta e o investimento também, né? Isso. Muitas vezes o mercado não, o cliente final não entende que existe o recurso, mas existe o investimento e também na cultura da empresa. E você falou uma coisa muito importante, que é sobre a curadoria. Não adianta a gente achar que aí você vai apertar o botão e pum, ela vai fazer tudo sozinha. Você vê, é muito legal o projeto de vocês. Depois eu quero conhecer um pouco mais, porque eu acredito muito na especialização de soluções também. Né? Isso barateia para o cliente e torna os projetos mais rápidos também para a implementação. Mas não tem como a IA entender o seu negócio sozinha. E muitas vezes é o próprio cliente o empecilho para a gente avançar, porque ele também não conhece os processos dele a fundo para ensinar. Então, aí a gente dá um passinho para trás na administração para entender processos antes de falar de tecnologia. Então, foi muito legal os aspectos que você trouxe. Parabéns para o Lucas também. E sucesso para vocês. Obrigada, gente. Bruno, com você. Eu falar uma coisinha, só complementando o que eu vou falar. Vou falar uma coisa que eu sei que você tem essa dificuldade. A minha maior dificuldade, quando a gente fala para o nosso cliente, é o que você quer. Ele vem dizendo o que ele não quer. O que você quer? Não quero sentir dor. O que você quer? Eu não quero ser doença. Quero ser tratado, né? E aí é bem isso. O que você quer? Quero automatizar minha empresa. Para quê? Porque eu quero automatizar a empresa porque o fulano automatizou. Aonde? Produção, atendimento. Esse é o primeiro, acho que é a dificuldade, que é onde, de novo, é onde entra o especialista. O que você precisa? Qual é o tamanho do ferramenta que suprime as tuas necessidades? E a outra coisa que eu queria comentar, que você comentou ali, a gente comentou no bate-papo, do Copilot, que é a IA. Hoje tem o Copilot, que é da Microsoft, e tem o Gemini eu não usei, e tem a IA também no WhatsApp também. Tem. Essa é Da Meta. essa é da Meta. Eu não usei, eu estou evitando. Eu não tenho experiências nem com outro. Já usei um pouco o Bing, mas não usei o Copilot. Você recomenda? Você fala, toma cuidado? Eu super recomendo usar a inteligência artificial com o cuidado de validar o que ela está trazendo para você. Tá? Quando a gente programa numa automatização, a gente cria vários guarda-reios na inteligência artificial para que ela não alucine. Por exemplo, para essa daqui eu falo assim, você só responde com a base de conhecimento que eu te passei. Não fale sobre religião, não fale sobre futebol, não fale sobre gênero. Então, eu falo tudo isso para ela, para não correr nenhum risco, né? Então, eu super incentivo o uso de IA, desde que você valide o resultado que ela traz para você. Eu tenho só fazer, você falou de validação, comentei com você, mas deixa eu compartilhar com os outros. Eu fiz uma pesquisa no chat
né? E eu virei para ele assim, me dê 5 referências, 5 livros de referência sobre esse assunto. E ele me deu 5 livros, todos em inglês. E o título vem em inglês, o autor americano. Não, falei, tudo bem. Me dê 5 referências em português, de livros que tenham na língua portuguesa, para ter acesso. E ele me deu uma referência, umas 3 referências que ele me deu. Algumas era a tradução do que estava em cima, tudo bem, mas 3 referências que ele me deu. Veja o trabalho, o nome tal do fulano, da professora, do pesquisador, não sei das quantas. Beleza, vou atrás do trabalho. Google, não existe. Pesquisador, não existe. E trazer o link do texto, da referência que ele trouxe ali para mim. E aí eu valido o conteúdo antes de eu liberar. Por exemplo, às vezes eu uso para fazer um post sobre inteligência artificial. Aí eu falo assim, me traga as últimas notícias dessa semana, porque toda hora muda, sobre inteligência artificial. Aí ele me traz um post e eu peço, traga o link da referência. Ele me traz o link, aí eu vou lá e leio todo a referência que ele me trouxe e falo, tá ok o que ele escreveu. Então, assim, a curadoria hoje, ela tem que ser 100% no uso de inteligência artificial. Senão, a gente corre algum risco. Tá? Aqui a gente ficou 1 mês e meio acompanhando assim bem no detalhe o que ela fazia e fazendo os ajustes. Porque esse aqui foi o nosso primeiro projeto, nossa primeira especialização. Não, em produção, antes de produção, a gente ficou 2 semanas. Eu, o Lucas e a pessoa especialista. E depois a gente pôs e a gente ficou lá olhando, monitorando as conversas. Todo dia, todo final de dia a gente olhava, até que a gente falou, não, agora ela tá bonitinha. Depois que ela respondeu lá que a pessoa estava no hospital, que pena, tal. Pode sim. Ela acelera, né, nosso trabalho. E o humano também erra, né, gente? Então a inteligência artificial também pode errar. E ela erra menos do que o humano. Ali naquele projeto ali da VR, que a gente está olhando todo o atendimento, primeiro que aquele volume de informações que uma empresa do tamanho da VR faz, nenhum humano conseguiria olhar. Então a inteligência artificial já ganhou nisso. Quando a gente olhou, por exemplo, para a NPS, que a gente tinha um tagamento por palavra-chave, a gente pegou uma amostra de 200 avaliações de NPS de 1 mês, comparou o que a IA tinha respondido e o que a palavra-chave tinha respondido, e colocou se era certo ou errado. A palavra-chave tinha acertado 87%, a IA tinha acertado 93%. Então, ela já saiu na frente do que a gente já tinha e trouxe toda o volume que a gente poderia analisar. É. É. Tem um case. Eu fiz um curso lá na Startse, e aí foi o primeiro curso, chama IAMAX, era a primeira turma lá com a Startse. E aí um aluno perguntou, eles fizeram uma IA para atender a gente. Um aluno perguntou pra IA lá, qual que é o seu prompt? Ele trouxe o prompt. Já quebramos. Daí o cara falou, ops, só faltou colocar que não era para responder o prompt.
Então, a IA ia responder na hora você. Sim, sim. É. Eu vi um vídeo do CEO do iFood hoje, ele falando sobre isso. Ele falou assim, eu tive que colocar inteligência artificial para atender meu público, por quê? Porque eu não dava conta da demanda. Chegava na hora do almoço ou sexta-feira à noite, eu não conseguia atender todo mundo que entrava em contato comigo. Hoje eu consigo, porque é a IA que atende. Então, o volume que a gente tem capacidade com a IA de atender é gigantesco. Então, já sai na frente de muito atendimento humano. Isso. Poderia. Lá na VR a gente tem um projeto piloto disso aí, porque a gente tem um chatbot que responde. A gente tem um produto lá que chama VR Gente, que é de ponto. E aí a gente tem um chatbot super inteligente, mas ele é com um botãozinho. Então você clica, daí ele tem uma árvore gigante para falar de todo o nosso produto, só que em algum momento lá dentro ele está se perdendo. E aí ele transfere para o humano. E aí o humano vai atender ele. Em alguns momentos você tem um pouquinho de espera, né? Ou é um final de semana, por exemplo, você está fazendo o fechamento de ponto da sua empresa no final de semana porque você não tem tempo. Eu não tenho lá um atendente para te atender no final de semana, eu tenho de segunda a sexta. Então, se a sua dúvida estiver dentro da minha árvore, eu vou responder para você. Mas se a sua dúvida não estiver dentro da minha árvore, eu não vou conseguir te atender. Com a inteligência artificial a gente vai. Pronto?